Bom dia a todos os alunos e alunas do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Meu nome é Veronildo Souza de Oliveira, sou professor titular da área de Mecânica e Mecanização Agrícola do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu fui convidado pelo professor José Hamilton para fazer a apresentação da área. Agora vocês vão conhecer um pouco da nossa área, a começar pelos professores. Professores da área. A área de Mecânica e Mecanização Agrícola possui 7 professores. Professor Antônio Alves Neto, professor adjunto. Professora Amélia Laís do Nascimento, professora adjunta. Professora Daniela de Moura Bezerra Amorim, professora assistente. Professor Emanuel de Tássio dos Santos Souza, professor adjunto. Professora Juliana Pinheiro da Adalto, professora adjunta. Professor Romero Falcão Bezerra de Vasconcelos, professor titular. E eu, professor Veronildo Souza de Oliveira, professor titular. Professor Antônio Neto é formado em Engenharia Civil em 1978 pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco nas disciplinas Estrutura em Concreto Armado e Estática Plana. Diretor sócio da Engedata Engenharia Estrutural Limitada. Participou dos cálculos do Shopping Center Rio Mar Recife, Rio Mar Fortaleza, Salvador Shopping, Alfândega, Guararapes e ampliação do Shopping Tacaruna. Indústria Raimundo da Fonte, MG Polímeros, GL Indústria de Alimentos, Ancor. Obras especiais, Instituto Ricardo Brenan, Capela Brenan, Templo dos Mormons, Sinagoga. Além de viadutos, Via Mangue, aí dá para ver a ponte estaiada, que é o início da Via Mangue. Além de viadutos e pontes, um total de 148 pontes em Angola. É professor desde 1983 e há 38 anos é professor da Rural. Professora Amélia Laís do Nascimento. Ela é formada pela Universidade Federal de Campina Grande em Engenharia Agrícola em 2011. Fez seu mestrado na Universidade Federal de Viçosa em 2015 e doutorado em 2019. Atualmente, professora adjunta da área de Mecânica e Mecanização Agrícola, DEAGRE. Áreas de atuação: agricultura de precisão, máquinas agrícolas e mecanização agrícola. Leciona as disciplinas Mecânica aplicada à pesca e máquinas e implementos agrícolas. Professora Daniela Amorim. A professora Daniela é graduada em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande. Mestre em Engenharia Agrícola pela Rural, em 2007. Atualmente é professora assistente da área de Mecânica e Mecanização Agrícola do DEAGRE. Tem experiência na área de Engenharia Agrícola com ênfase em termodinâmica e transferência de calor, Mecânica e Mecanização Agrícola. Atuou principalmente nos seguintes temas: manejo de ambiente protegido, estudo da evapotranspiração, irrigação e projeto de máquinas agrícolas. Leciona as disciplinas de termodinâmica e resistência dos materiais. É professora desde 2012. Professor Emanuel de Tássio dos Santos e Souza. Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2012. Mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, em 2015. E doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, em 2019. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em redes neurais, automação de processos agrícolas, eletrônica embarcada em tratores e agricultura digital. Vai lecionar as disciplinas Automação e Controle de Sistemas Agrícolas e Desenho aplicado por computador.
Professora Juliana Pinheiro Dadalto. A professora Juliana possui graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, em 2009, mestrado na Universidade Federal de Viçosa em 2014 e doutorado em 2018. Atualmente é professora adjunta da área de Mecânica e Mecanização Agrícola do IAGRE. Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase nos seguintes temas: preparo conservacionista do solo, mecanização agrícola, topografia, geoprocessamento e agricultura de precisão. Ministra as disciplinas máquinas agrícolas e máquinas e mecanização florestal. Professor Romero Falcão. Professor Romero Falcão Bezerra de Vasconcelos possui graduação em agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 1979. Mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, em 1988. E doutorado em Agronomia, Ciência do Solo, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2009. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência na área de engenharia rural, com ênfase em operações agrícolas e comportamento mecânico do solo. É professor há 36 anos. Professor Veronildo Souza de Oliveira, esse que vos fala, possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 1983. Mestrado em Engenharia Agrícola na área de Mecanização Agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria em 1989. E doutorado em Agronomia em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2008. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em máquinas e implementos agrícolas, atuando principalmente nos seguintes temas: compactação do solo, tratores, manutenção de máquinas e implementos agrícolas, operações agrícolas. Atualmente ocupa o cargo de supervisor da área de mecânica e mecanização agrícola. É professor desde 1974, quando entrou na Secretaria de Educação do Estado. Depois de 10 anos, em 1984, entrou na universidade e hoje estou com 47 anos dedicados ao ensino. A área possui um laboratório de mecânica e mecanização agrícola, com 800 metros quadrados, vista lateral, com comprimento de 40 metros de um lado e do outro, com largura de 20 metros, onde é possível verificar o portão de entrada de tratores e implementos agrícolas. Nos 2 primeiros módulos funciona o Centro de Qualificação da STIL, fruto da parceria entre essa empresa fabricante de ferramentas e a universidade. No centro encontramos um permanente showroom, onde fica exposto todo o portfólio produzido pela STIL, formado por motosserras, roçadeiras, pulverizadores, sopradores, politriz, perfurador de solo e acessórios como óleo, EPI, serra, entre outros. No centro são oferecidos cursos para a rede distribuidora da STIL e para os alunos dos cursos de Engenharia Agrícola, Florestal, Agronomia e Pesca. Esse painel contém ferramentas e gabaritos para desmontagem e montagem usados nos cursos de manutenção de máquinas produzidos pela empresa. Neste mostrador, encontram-se as ferramentas elétricas que funcionam com bateria. São os produtos mais recentes da STIL. O centro possui uma sala de aula que é utilizada pelos alunos de máquinas agrícolas e mecanização agrícola, e é também onde são dados os cursos de qualificação da STIL. É formado por carteiras, tem ar-condicionado, tem data show, é uma sala completa. É aqui que recepcionamos as turmas e em breve vocês estarão, como esses que já passaram
por nossas dependências. Agora nós vamos entrar no galpão de máquinas e implementos agrícolas. Podemos ver estantes e armários, onde são guardadas ferramentas e instrumentos de medição mecânica. Também são encontrados implementos de tração animal, como esse policultor de enxadinhas rígidas, a tração animal, que serve para as aulas práticas. Aqui a gente mostra como ele funciona, todos os componentes. E também nós temos um pequeno acervo com implementos de tração animal e manual, como semeadoras, adubadoras, arado de aiveca, conjuntos montados em policultores, distribuidor de adubo. Então aí dá para ver um implemento como um arado de aiveca. Esse é bastante antigo, mas bem conservado. Entre outros implementos a tração animal. Aqui nós temos uma plantadora de 2 linhas, plantadora de milho, e logo em seguida uma grade niveladora de estorvoadora, também a tração animal. Todos esses conjuntos servem para as nossas aulas. Aqui nós temos um trator de esteira. Esse trator é um trator de movimentação do solo e serve também para a construção de estradas. Ele apresenta uma lâmina Angle 12 e é importante que o engenheiro saiba do seu funcionamento. Aí nós temos uma visão geral do galpão. Ao fundo, a dependência do Centro de Qualificação da Steel, onde se encontra a nossa sala de aula. À direita ficam algumas ferramentas e à esquerda a seção de motores e transmissão. Além dos implementos de preparo do solo, trator de esteira e os tratores de borrachas, de roda de borracha. A exemplo do New Holland com a roçadeira atrelada. Um arado de disco que trabalha atrelado ao sistema hidráulico do trator nas operações de preparo convencional do solo. Um subsolador de hastes e ponteira que serve para descompactar camadas endurecidas do solo, que funciona atrelado ao sistema hidráulico de 3 pontos. Vocês farão aulas práticas para aprender como fazer seu atrelamento ao trator, como esses alunos fizeram. Outro implemento de preparo do solo é a enxada rotativa encanteiradora, que possui um eixo transversal com enxadas, que por ter abas também faz o canteiro. Recebe rotação da tomada de potência e é atrelado ao sistema hidráulico do trator. Agora temos um atomizador, que é um implemento que é utilizado na aplicação de agrotóxicos, no controle químico de doenças e práticas em pequenos pomares. É acionada por bomba hidráulica na TDP, que aciona a cauda que sai em bicos pulverizadores na barra radial, além de ter um ventilador que produz uma corrente de ar para subdividir as gotas que saem em bicos pulverizadores, produzindo uma nuvem com gotas na faixa de 50 micras. Aí dá para ver a espécie de nuvem que ele forma. Nessa área ficam os motores em cavaletes e mostram a evolução dos motores a combustão interna e serve para que os alunos aprendam os nomes dos componentes externos do motor. Esse motor funcionava inicialmente a gasolina, depois passou a funcionar a diesel. Apresenta uma parte em corte que serve para que o aluno possa ver o seu interior. Aí nós temos a bomba injetora, o conjunto de engrenagem de distribuição. Essa parte é chamada de diferencial, contém 2 engrenagens, uma maior, a coroa, e uma menor, outra menor, chamada de pinhão, e uma caixa de satélite, responsável para que o trator faça curvas. Aqui nós temos os pistões. Os pistões vão trabalhar no interior das camisas, que fica no bloco do motor. O motor de 4 cilindros tem 4 camisas.
E logo embaixo nós temos a árvore de manivela, fica na porção mais inferior do motor. Essa é uma maquete de uma transmissão de um trator agrícola, onde podemos observar na traseira a TDP, a tomada de potência. Essa árvore que está girando, responsável pelo acionamento dos implementos que requerem rotação. A transmissão é formada por uma caixa de mudança de marcha, que nesse caso é de engrenagens deslizantes, com 8 velocidades, 6 avante e 2 a ré. A árvore de baixo que está girando está ligada à árvore intermediária da caixa de câmbio, enquanto a de cima está ligada à árvore secundária, que é a que vai para os rodados. Quando a alavanca de reduzida é acionada e em marcha, a árvore diminui a rotação de todas as marchas, como vocês podem estar vendo, a rotação diminui. Aciona, quando aciona a reduzida, e essa reduzida é acionada pela alavanca menor, enquanto que a maior faz a aceleração das velocidades. Nós temos várias maquetes menores de motores do ciclo Otto, diesel e de 2 tempos, além dos motores com caixa de mudança de marcha, que auxiliam o professor nas explicações do funcionamento dos motores e parte da transmissão. Este é um motor diesel de 6 cilindros doado pela Mercedes-Benz, marinizados, que é utilizado nas aulas práticas com os alunos de pesca. Aqui temos vários cultivadores de hastes e 3 tratores de rodas, com pneus de borracha. Este trator branco é o mais novo. É um trator chinês, cuja marca é chamada de Ito. É um trator que veio. Aqui nós temos 2 turmas que nós recepcionamos. A primeira aula prática é de direção. Elas serão realizadas nos 3 tratores. O Valmet é um trator médio com 75 CV, motor MWM de 4 cilindros, com um câmbio de 6 marchas avante e 2 a ré. É um trator muito bom para se dirigir, fácil de operar. O branco também é um trator médio de 80 CV, com câmbio de 16 marchas, 12 avante e 4 a ré. É um trator mais moderno, que já incorpora é mais sofisticado. Com a carenagem aberta, pode-se observar um motor de 4 cilindros em linha. Dá para ver aí os elementos dos sistemas, como bomba injetora, filtros, sistema de arrefecimento. Então, é um trator utilizado em aulas práticas. Aí está o professor Romero com sua turma, fazendo as explicações devidas. Vocês também vão aprender o funcionamento dos motores de indução elétrica, utilizados em grande escala nas packing house. Aula prática de direção. O aluno que nunca dirigiu terá a oportunidade de fazê-lo. Como um trator transforma sua potência em força de torque, todas as marchas têm torque suficiente para sair, ou seja, um trator sai em qualquer marcha. Se por acaso você colocar a 4ª marcha, mesmo assim o trator sairá. Os professores recomendam que só devem subir no trator pela esquerda, como nos carros. Devem estar calçados com sapatos, evitando sandálias. Antes do aluno dirigir, o professor ou professora faz uma apresentação rápida dos pedais, o da esquerda a embreagem e os 2 da direita o freio. São 2, pois podem trabalhar independentes, cada um comanda uma roda traseira. Só tem freio nas rodas traseiras. Um acelerador de pé e outro de mão, pois nas operações agrícolas a rotação do motor terá que ser constante e fica na coluna de direção. O trator tem velocímetro. Não tem velocímetro, mas tacômetro, que mede a rotação por minuto, RPM. Nas alavancas, em número de 2,
uma seletora de velocidade, a maior, e outra a menor, que seleciona o regime de reduzida ou direta. O aluno vai experimentando as marchas, saindo na primeira reduzida, depois a segunda e assim aumentando a velocidade. Como o terreno é um pouco irregular, só dá para fazer essa operação na segunda reduzida, medida de segurança. Essa prática é importante para que o engenheiro ou engenheira conheça como essas máquinas operam e como elas são importantes na agricultura. Não que ele precise na sua vida profissional, mas para saber como o operador trabalha e opera essas máquinas. Outro tipo de aula prática é a da operação agrícola. Nesse caso, os alunos estavam aprendendo como operar uma enxada rotativa encanteiradora, qual a marcha de trabalho, a rotação de serviço, tudo em função da necessidade de potência necessária da máquina. O aluno faz a seleção com o implemento içado, só depois que o trator inicia o movimento é que deve baixá-lo. Nas cabeceiras, levanta-se o implemento, acionando-se uma alavanca no quadrante do sistema hidráulico do trator. Aí nós temos um trator em operação, realizando o canteiro, preparando os canteiros, numa marcha reduzida, para que haja efetivamente a construção do canteiro e o preparo do solo. Isso tudo numa operação simultânea. Vamos falar um pouco sobre a oportunidade de emprego. Então, nós temos oportunidade no setor público. CPRH, que é uma agência estadual do meio ambiente. Então, quando eles abrem concurso, é possível o engenheiro agrícola fazer esse concurso. Nós já temos um caso de uma colega de vocês que já tem uns 7 anos, ou 8 anos, que ela fez concurso e passou. Hoje ela trabalha lá. Aí tem o endereço eletrônico. Temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, também a nível federal, através de concurso público. Então vocês podem entrar no site para saber quando é que vai haver concurso. Então, há sempre uma divulgação na imprensa, mas eu acho que também é conveniente conhecer o site dessas empresas, né, que fornecem emprego público, no setor público. Temos as instituições de ensino e pesquisa. Então, nós temos a universidade, só que na universidade, para contratar para professor, você tem que ter mestrado e doutorado. Mas também tem concurso para engenheiros. E, nesse caso, é possível. Também nas IFs, nas instituições de ensino técnico, que não há essa exigência de mestrado e doutorado. Se tiver, muito bem, mas normalmente eles não exigem. Então, quem termina uma graduação pode fazer concurso para essas instituições. Temos as prefeituras. Algumas prefeituras de municípios maiores também contratam engenheiros, principalmente aquelas prefeituras que têm uma patrulha mecanizada. Então, é normal as prefeituras manterem trator com implementos, que é justamente para preparar o solo no período correto das pessoas que se interessam e que solicitam da prefeitura essas operações agrícolas. No setor privado, nós temos nas usinas, usina de cana-de-açúcar para gerenciar a oficina mecânica. Muitas vezes a gente pensa
né? Quem não conhece pensa que só quem pode gerenciar uma oficina mecânica é o engenheiro mecânico. Está errado. O engenheiro mecânico, que é formado pela Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Estadual, a FESP, na verdade, eles formam mecânicos industriais. Eles têm poucas disciplinas voltadas para a parte de motores, de tratores, de caminhões, diferentemente do curso de vocês. No curso de vocês, vocês têm máquinas e motores, quer dizer, a parte de tratores. Depois tem a parte de implementos. A parte de implementos a gente vê também um pouco de caminhões, principalmente quando a gente está trabalhando cana-de-açúcar. Então a gente trabalha um pouco essa parte de frota. Então, o engenheiro que hoje em dia que conhece melhor dessa área, a parte de oficina e também todos os implementos e os equipamentos como trator, motoniveladora, trator de esteira, os mais variados tipos de implementos agrícolas que servem tanto para mecanização como também para irrigação, é o engenheiro agrícola. Então, nós temos casos nossos de alunos que fizeram estágio e ficaram. Nós temos um caso que um aluno nosso que ele hoje em dia é responsável por 2 empresas, 2 usinas, e trabalha na área de mecanização agrícola, gerenciando a parte de oficina. E na parte de oficina tem muita coisa para fazer, porque na verdade um engenheiro é um gestor, é um gerente. Eu costumo dizer que ele vai gerenciar 3 P's. Né? Ele vai gerenciar produto, processos e pessoas. Produto seria justamente os caminhões, os tratores, os implementos agrícolas. Os processos é como eles trabalham e as pessoas que são os operadores, são os mecânicos, é todo o pessoal de oficina. Então, desses 3 P's que nós falamos, produtos, processos e pessoas, todos 3 eles produzem mais um P, né? E esse P é chamado de problema, né? Então, nós temos problema com os produtos, sim, problema com os produtos. Um trator dá problema, um implemento também. Então, é na oficina que vai resolver esse problema. Os processos também, às vezes o processo não está correto, então a gente muda o processo, forma de trabalhar. E por último, as pessoas, né? Desses 3, quem mais dá trabalho são as pessoas, né? Porque é mais fácil você consertar um trator do que você consertar uma pessoa. Então, muitas vezes, o gerente tem que agir como tal. Se o funcionário não trabalha muito bem, então substitui por outro. Né? Isso faz parte do gerenciamento. Outro o engenheiro também pode trabalhar nas indústrias de máquinas e implementos agrícolas. Sim, por quê? Porque vocês têm capacidade de trabalhar na indústria produtora de implementos agrícolas. Então, vocês têm condição, vocês têm disciplinas que podem trabalhar projetos de máquinas. Então, quem gosta dessa área já vai se preparando e já vai se identificando que nós temos as principais máquinas e implementos agrícolas estão no sul do país. É um fato. Mas aqui no Nordeste nós temos alguns casos, como no Ceará temos alguma coisa, aqui em Pernambuco também, em quantidade menor em relação ao sul do país. Temos cooperativas, as cooperativas também necessitam de engenheiros agrícolas. Temos as companhias de armazenamento também, além da parte de todo equipamentos,
tem a parte de armazenamento propriamente dito, que uma área também aqui do Departamento de Engenharia Agrícola, que vocês vão conhecer. Eu não sei se vocês já conheceram. E temos empresa de consultoria. Então, a partir do momento que você já tem um determinado conhecimento, você faz um estágio, começa a trabalhar, então você vai adquirindo conhecimento. E esse conhecimento, se você pode abrir uma empresa, aí é o lado empreendedor e da consultoria. É um lado que, digamos assim, nem todas as pessoas gostam de ter seu próprio emprego, né? Hoje em dia, mais do que nunca, porque a gente sabe a dificuldade de encontrar emprego. Então, aquelas pessoas que têm mais facilidade para ser empreendedor, então já começa a pensar. Porque tem pessoas que nasceram para ser funcionários. Isso é normal, não é demérito nenhum. Então, aquelas pessoas que têm esse lado empreendedor mais à vista, então pode se interessar e, quem sabe, futuramente, da consultoria, abrindo sua própria empresa. E tem também os trabalhos de assistência técnica, a nível de comércio. Então, o engenheiro agrícola ele pode ser gerente de vendas de máquinas agrícolas, sim, por que não? Ele pode trabalhar na área de venda de tratores e implementos agrícolas, até porque é ele que conhece mais do que qualquer tipo de vendedor, né? Então, ele teve um curso superior, conheceu os implementos, conheceu os tratores, né? Pode trabalhar também na parte de coordenação de vendas de máquinas agrícolas e também como técnico de pós-vendas. Esse técnico de pós-venda vai fazer o trabalho justamente nas propriedades, nas usinas, verificando os problemas que acontecem com os equipamentos, dando retorno assim para a assistência técnica para que seja feito o atendimento. Então, é um trabalho bastante interessante, que trabalha com o corpo técnico, né, os mecânicos. Então, identificados os problemas, então, aquele conjunto de profissionais, os mecânicos, vão lá e prestam assistência técnica às usinas, aos empreendimentos agrícolas. Estágio. Estágio também é muito importante, principalmente vocês que estão iniciando agora. Mas eu diria o seguinte: vocês devem fazer estágio, podem começar a fazer estágio a partir do segundo período. Primeiro período não, porque está o primeiro contato, então começa a conhecer a universidade, começa a saber os caminhos, mas a partir do segundo período, do segundo semestre, vocês já podem fazer estágios. Onde fazer? Bem, nós temos o CIEE. Esse CIEE é Centro de Integração Empresa-Escola. Você pode entrar em contato através do site e fazer um cadastro, dizendo que é aluno e faz o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Aí eles preparam todo o cadastro para vocês e daí, quando surge a oportunidade, eles entram em contato. Assim também como o IEL. O IEL é o Instituto Evaldo Loy, que também fornece estágio para as engenharias. Nós temos aí um endereço eletrônico, mas se vocês colocarem tanto o CIE e o IEL no Google, vocês vão acessar o site para conseguir maiores informações. E nós temos uma coordenação geral de estágio aqui na própria universidade, que é coordenada por Rosaline Conceição Paixão e seus colaboradores. O horário é o horário de atendimento do público, segunda, terça, quinta e sexta, só não na quarta-feira. Na quarta-feira só à tarde, só no período da tarde. Nesse período de suspensão de atividades presenciais, vocês podem fazer contato através desse e-mail, tá? Para saber como proceder
e onde buscar estágio para vocês. Principais programas de pós-graduação em mecanização agrícola do Brasil. Então, no Brasil nós temos várias escolas competentes, várias universidades boas, principalmente as federais. É o caso da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. É um curso muito bom. Daqui nós temos 4 professores, 3 mais novos, a professora Juliana, a professora Amélia, a professora Emanuel, fizeram seu doutorado em Viçosa, na área de mecanização agrícola. Temos o professor Romero, também, Romero Falcão, que também fez o mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Aqui nós temos a Unicamp, a Universidade de Campinas, em São Paulo, também uma instituição renomada e um curso muito bom sobre a parte de mecanização, principalmente a parte de equipamentos, desenvolvimento de equipamentos. Temos a Universidade Federal de Santa Maria. Eu fiz meu mestrado lá. É um curso muito bom, muito prático, porque no Sul você tem uma variedade de culturas e lá eles têm muitas máquinas agrícolas. Tem culturas que nós não temos aqui, desde de soja, trigo, azevém. Eu me deparei com uma aula prática, um professor me levou, nós fomos para um campo e quando nós chegamos lá tinha uma cultura que tinha uma florzinha azul. O professor perguntou se eu conhecia aquela cultura. Eu olhei para ver se tinha algum registro naquele tempo e de fato não conhecia. E ele me falou que era linho. O linho é esse que faz a camisa, né? Camisa de linho. Então é uma fibra. Então aqui a gente não tem esse tipo de cultura. Então os estados do Sul, tanto o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles são grandes produtores agrícolas. Então precisam de muitas máquinas agrícolas. E temos a nível de Nordeste, temos a Universidade Federal do Ceará, que também tem um curso de engenharia agrícola e tem uma área de mecanização agrícola. Esse seria o mais próximo aqui de Pernambuco. Usinas e destilarias em Pernambuco. Nós colocamos aqui várias usinas, até para a gente conhecer. Por quê? Porque é nas usinas que a gente encontra os melhores empregos. É quem melhor paga. Então, a gente que gosta dessa área pode pensar em estágio. Quem tiver possibilidade ou conhecimento já vai se preparando, porque os estágios são bons e a possibilidade de ficar também existe. Então, nós temos a usina Bom Jesus, que fica no Cabo. A Ipujuca, que fica no município de Ipujuca. Temos a Trapiche, em Serinhaém. Temos a Cucaú, Rio Formoso. Central Mata Sul, fica em Ribeirão. Tamandaré, que fica também no município de Tamandaré. Essas usinas são da Mata Sul. A gente divide em Mata Sul e Mata Norte. Aqui nós temos a Petribu, que fica em Lagoa de Itaenga. Muita gente pensa que fica em Carpina, porque fica até bem perto da estação experimental que nós temos lá. Olho d'Água, que fica em Camutanga. Santa Teresa fica em Goiânia. Liberdade em Escada. São José em Igaraçu. Talvez São José seja mais próximo da gente aqui da Rural. União Indústria, que fica no município de Primavera. Pumati também em Joaquim Nabuco. Laranjeira em Vicência. Corpé-Sul fica em Cortês. E a Cruangi em Timbaúba.
Lá em Cruangi, perto, lá em Timbaúba, tem uma fábrica de implementos agrícolas. É lá que eles fazem a Bel, que é uma carregadora de cana que trabalha na meia encosta. Então, também lá trabalho tanto engenheiro agrícola como engenheiro mecânico. Eu não sei como é que está a situação de hoje, mas é uma fábrica que trabalha com produzindo implementos agrícolas. A empresa do Vale do São Francisco. Então vocês também podem se empregar nessas empresas. Nós temos a Labrunier, que tem 2 fazendas e eles produzem frutas, uva nesse caso. Então eles trabalham com packing house, e essas packing house elas trabalham com muitos motores, então a necessidade de manutenção, e quem faz essa manutenção normalmente é um engenheiro agrícola. Então nós tivemos alunos nossos trabalhando lá, que eles ficavam responsáveis não só pela parte de mecanização, os tratores, os implementos, mas também na parte de motores elétricos, toda a parte de manutenção. É lógico que o engenheiro ele vai trabalhar com turmas, com eletricistas, com mecânicos. Ele tem um conhecimento, mas ele vai gerenciar e vai esse gerenciamento dá responsabilidade para ele, para que toda a linha de funcionamento dessas empresas esteja perfeita. Então, numa packing house, tem toda a movimentação da uva, e isso é feito através de esteiras. Essas esteiras trabalham com motores elétricos, então toda a parte de manutenção tem que ser bem feita, que é para essas unidades não pararem. E se parar somente pequenos segmentos, enquanto é feita a manutenção. Temos a Agrivale, também produtora de manga, produtora de uva. Também é possível estágio e colocação. Temos a Agrovale. A Agrovale é uma usina, uma usina que não fica em Pernambuco, mas fica na Bahia, não, fica na cidade vizinha, né, em Juazeiro. E é uma usina grande, produtora de álcool e cana-de-açúcar e açúcar, né? E ela é toda irrigada, então ela é bem interessante, né? Todas as vezes que a gente vai em Petrolina, quando é possível, a gente faz uma visita à Agrovale. Os alunos gostam muito, porque tem a parte de mecanização, a parte de irrigação, tem todo que envolve a lida no campo para esses profissionais. É importante que vocês, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecê-la, aproveitar para fazer pergunta aos profissionais de lá, que eles têm muito conhecimento e têm muito a informar, tem muitas informações para quem tá começando agora. A Agrobras também, entre outras. Nós colocamos apenas essas 4, mas tem várias empresas que aceitam estagiário e também futuros engenheiros agrícolas e ambientais. Isso aí é o site. Eu tenho um site de mecanização agrícola que vocês podem acessar. Neles você vai encontrar várias informações, informações sobre livros, informações sobre currículo, sobre a disciplina, sobre fatos que acontecem tanto na rural, as visitas técnicas que nós fazemos. Quem tiver interessado pode acessar. O endereço é esse que está passando aí embaixo. Mecanizaçãoagrícola.ng de engenheiro, né, .br. E daí podem fazer consulta, pode também, se quiserem, mandar um e-mail. Esse
Esse site é justamente para a gente. Normalmente, quando a gente, nas turmas, a gente coloca o resultado das provas nesse site. Mas não se preocupe, não sai o nome das pessoas, não. Sai apenas uma parte do CPF, não identificando as pessoas. Né? As pessoas não, têm, não gostam que apareça a nota, mas se não são identificados, não tem problema nenhum. Então é uma forma também de vocês acessarem para buscar informações e também resultados de prova e de atividades também. Nele tem uma parte onde tem as aulas. Vocês podem acessar e baixar através do PDF. Então, quem for curioso, quem tiver interessado, só é acessar. Ok? Bem, vamos falar um pouco da importância da mecanização na agricultura e no agronegócio. Vamos estudar um pouco a história nossa, a história do homem. O homem era nômade e ele vivia de um lugar para o outro à procura de caça e pesca, enquanto as mulheres, além de cuidar dos seus filhos, empregavam grande parte do seu tempo na colheita de frutos e de cereais silvestres no lugar por onde passava. Quando chegava em casa, ela preparava a terra com a ajuda de pequeno material em forma de gancho, em forma de como se fosse sachos ou mesmo alguma coisa como se enquanto as mulheres preparavam a terra com a ajuda de paus aguçados ou em forma de ganchos, como se fossem sachos ou enxadas, para seguir lançar à terra remexida as sementes previamente selecionadas. Surgimento da agricultura. Uma descoberta feita pelas mulheres. As plantas nascem das sementes. Assim teve início a agricultura, cerca de 6.000 anos atrás. Com o surgimento da agricultura, como fonte previsível e centralizada de alimentos, passaram a ter um incentivo para se fixarem. As cidades começaram a se formar. Dessa forma, a agricultura começou a mudar não apenas os hábitos alimentares humanos, mas também a civilização. Primeira ferramenta. Vocês sabem qual foi a primeira ferramenta? Então, um tempinho para vocês pensarem um pouco. Não, não é isso que vocês estão pensando. A primeira ferramenta, na verdade, foi a mão. Né? As mãos foram as primeiras ferramentas utilizadas pelo homem no preparo do solo, no semeio e nos tratos culturais. Então, as mãos, na verdade, foi a primeira ferramenta. E se a gente olhar direitinho, quando a gente vai apertar um parafuso, né, inicialmente a gente aperta o parafuso com a mão, né? Depois é que introduz uma chave de boca. Mecanizar. Tornar mecânico, equipar com máquinas, com meios mecânicos. Aí nós temos 3 patamares tecnológicos: a tração humana, a tração animal e a tração tratorizada. Então, o homem passou por esses 3 estágios e hoje em dia ele não existe mais tração humana. A gente ainda encontra tração animal e tração tratorizada. Vejam como era a tração humana. Então, um puxava e o outro ajudava que esse implemento aí, digamos aí, como se fosse um implemento, preparando
o solo, revolvendo o solo, né? Essa era a ideia, que tinha que mexer com o solo. Então, como não tinha ferramentas, não tinha implementos, tinha que ser com tração humana mesmo. Mas vejam, a tração animal, ela apareceu no Egito 4.000 anos antes de Cristo. Implemento com haste de madeira utilizado no preparo do solo, tracionado por uma junta de bois. Então, eles encontraram isso aí nas tumbas dos faraós. Mas foram os chineses que fizeram os primeiros arados de madeira, a tração animal, 100 anos antes de Cristo. Os arados não tinham rodas e nem invertiam o solo, e muitos tinham um formato de cunha e tracionado por uma junta de bois. Somente depois dos anos 1500 depois de Cristo, os arados de aiveca e disco apareceram na Europa. Estes tipos de arados possuíam uma aiveca e relha para a perfeita inversão da camada do solo. Tração tratorizada. Em 1860, surgiram os primeiros arados a vapor. Arados a vapor. O que quer dizer isso? São implementos enormes, um motor, um trator puxando, tracionando esses implementos aqui na traseira, e esse motor funcionava a vapor, uma máquina a vapor, enorme, como era mais ou menos. Esse daí, ele foi concebido pelo Case, e Case é um fabricante nacional, americano. Mas em 1892 surgiram os primeiros tratores a gasolina, pelo John Follett. Então foi ele que construiu o primeiro trator a gasolina. Em 1917, Fordson, primeiro trator fabricado em série. Sim, foi o mesmo que fez os carros Ford, Henry Ford. Então também ele fez os primeiros tratores. Em 1932, as rodas de aço foram substituídas por rodas de borracha. Então já foi um avanço. Imagine você trabalhar ferro com ferro. Então o operador sofria muito nesse tempo. Então, com o advento, o aparecimento dos pneus, então amorteceu mais os impactos. O ferreiro John Deere, sim, é esse mesmo dos tratores de hoje, desenvolveu em 1837 arados de ferro forjados, lisos, que permitiam bem a agricultura de pradaria. Então, o John Deere, ele começou não fabricando motores, tratores, mas sim implementos, porque ele era um ferreiro. Então, evoluiu até a construção dos tratores. No Brasil, em 1960, no Brasil, inicia a fabricação do primeiro trator, que é o trator Ford BR. Então, ele vinha nessa cor, amarelo e verde, as cores da bandeira. Em 2003, são 6 grandes montadoras de tratores e um grande número de fabricantes de implementos agrícolas. Então nós temos os tratores, houve uma fusão da Massey Ferguson com a Valtra, e daí eles formaram o Agrico. Então a Massey Ferguson continua em Canoas, no Rio Grande do Sul, e a Valtra em Mogi das Cruzes, São Paulo. Temos a Grale, é uma montadora que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A CNH, que também houve a fusão da Case, que é em Curitiba, e a New Holland, em Curitiba também. A New Holland, na verdade, são os antigos Ford. A New Holland comprou a Ford. E o John Deere em Montenegro, no Rio Grande do Sul.
Em 2003 também, né, são 6 grandes montadores de tratores, né, e o número de fabricantes de implementos agrícolas. Então aí nós temos os implementos. Nós temos a Marquesan, que fabrica os arados, os implementos de preparo do solo, que também tem esse nome de Tatu. A Baldan, a Jan, a Semeato fabrica semeadoras. A Stara também, a Stara fabrica tanto semeadora como implementos de preparo do solo. E a Nogueira trabalha mais picadoras, ensiladoras. Então são grandes empresas fabricantes de implementos no Brasil. Tem outras, mas essas, digamos assim, essas são as mais importantes, são as maiores. Esse gráfico é de conta a história mais ou menos dos tratores, né? Desde 1960 até 2014. Então aí a gente tem tratores que iniciaram e ficaram no meio do caminho, como é o caso aqui desse amarelinho, que é o CBT. O Brasil já produziu um trator totalmente nacional. CBT é Companhia Brasileira de Tratores, mas terminou encerrando suas atividades em 86. A Deutz também, terminou em 70, mas em compensação, se vocês observarem aqui, o amarelinho, o verde com essa lista, que é justamente o John Deere. Então, o John Deere começou aqui e hoje em dia nós continua o azul é o Ford, a New Holland, aqui é a Valtra, e John Deere. Aqui, esse pequenininho aqui, se eu não me engano, aqui é Massey, né? Massey, esse maior. Então aqui tem a legenda que dá para ver bem os fabricantes que ficaram no caminho, né? E os que atuam, que hoje existem, né? E são comercializados a nível de Brasil. O Massey é conhecido por essa carenagem de cor vermelha. Temos o New Holland, o antigo Ford, o azul. O Ford era azul e continua essa cor. New Holland permaneceu com essa cor azul. Temos o John Deere, que é verde, o verdinho, com essa faixa amarela. Temos o Valtra, que é amarelo. O Valtra é o antigo Valmet, também era amarelinho. Né? E o Agrálio é verde, esse é fabricado aqui no Brasil. Ele tem tratores menores, tratores de 18 CV e tratores de 60, 80, cento e pouco CV. CV quer dizer a potência. E a gente tem a Case, que é vermelho também, mas é um vermelho mais intenso, diferente um pouco do vermelho da Massey. Mas todos eles é fácil de identificar porque vem com o nome. Né? Aqui nós temos um trator que a gente classifica de 4x2. Isso quer dizer o seguinte, ele 4 quer dizer 4 rodados, e o 2 quer dizer a tração. Então, 4x2 quer dizer 4 rodados, mas só tem tração em dois rodados, que são os traseiros. E aqui nós temos o tração 4x2 com tração assistida. Ele apresenta uma diferença muito grande em relação ao 4x2 sem tração assistida. Por quê? Porque o pneu dianteiro é diferente. Esse aqui é liso, ó, direcional. Enquanto esse daqui não. Esse aqui tem o quê? Tem essas ranhuras, ó, que é idêntico a ranhuras que tem no pneu traseiro. Só que o diâmetro é menor.
né? Mas ele é considerado um 4x2. Por quê? Porque só passa a ser 4x4 quando ele liga a tração dianteira. Então, ele desliga, então a tração dianteira fica livre, quer dizer, sem tração. A tração fica somente na traseira. Então, ele é classificado por 4x2. Mas muita gente vende como 4x4. Não tá correto. Lógico que para vender é melhor, mas no correto mesmo é 4x2 com tração assistida. Isso quer dizer o seguinte, ele vai se tornar 4x4, quer dizer, vai ter 4 rodados, e nas 4 rodas tem tração, só quando fizer a ligação. E tem os tratores que são 4x4 nato, então ele não desliga. São super tratores na faixa a partir de 200 CV. Esse aí é um trator articulado, quer dizer, ele quebra no meio, quer dizer, gira no meio, né? Então, é chamado super trator. Esse é 4x4, não desliga, tração permanente. Então, vamos dar uma passada das operações agrícolas, tratorizadas. Preparo do solo. No preparo do solo, a gente chama preparo convencional, a gente tem 2 operações, que é aração e gradagem. A aração é feita com arado e a gradagem é feita com grade. Então, aqui nós temos um exemplo, um trator. Olha, pronto, esse aí é 4x2 com tração assistida. Tá? E na traseira nós temos um arado de disco reversível. Logo a seguir nós temos uma grade. Então depois que se passa o arado, depois vem com a grade. Aí nós temos outra grade, a grade niveladora. Quando o arado passa, deixa a superfície irregular. Então, para regularizar essa superfície, tem que passar uma grade. Aí, novamente, trator 4x2 com tração assistida. E aí, nesse caso, aí, como essa operação requer maior tração, aí sim ele faz a ligação da tração dianteira. Outro com grade. Outro, um trator maior, também a grade é maior. Máquinas de semeio e plantio. Existe uma diferença entre semeadora e plantadora. A semeadora vai plantar sementes e a plantadora vai plantar partes vegetativas. Então, um exemplo clássico é os grãos comerciais, milho, sorgo, soja, tudo isso é plantado com semeadora. Agora, cana não. Cana você planta com parte vegetativa. Então, é chamado de plantadora. Então, aí nós temos as semeadoras, um trator com 215 CV, tracionando uma plantadora. Essa aí deve ter mais de 15 linhas. Olha aí, ó, uma menina, uma moça, né, dirigindo um trator. Os tratores hoje têm muita tecnologia embarcada. Então, praticamente, depois que você liga o piloto automático, você coloca a velocidade, ele tendo GPS, praticamente nem se toca na direção. Então, a tecnologia chegou a esse ponto. Então, a gente chama de eletrônica embarcada. Muita eletrônica embarcada. Mais uma vista. Máquinas aplicadoras de agrotóxico. Então, são máquinas que têm essas barras, e nessas barras nós vamos encontrar os bicos pulverizadores. Então existe tratores específicos, não é qualquer trator. Você pode colocar um equipamento no trator, em qualquer trator, mas existem tratores maiores. Esse mesmo é num trator pequeno, trator em torno de 80 CV. Então se coloca a barra com um depósito e todo esse sistema vai trabalhar com a rotação do motor,
E ele vai ser ligado à tomada de potência na traseira. Máquina de colheita. Então, a parte de máquina de colheita, nós vamos encontrar a máquina mais cara que tem na agricultura. Uma máquina dessa custa 1.200.000. Mas também ela faz tudo. Ela colhe, tá? Ela limpa direitinho, já deixa tudo pronto. A palha sai para fora da máquina, enquanto que o grão ele é transbordado, é feito o transbordo, né, para o trator, para essas carretinhas. Tá? Aí, ó. Ele está colhendo soja e quando o tanque graneleiro enche, ele buzina, um trator com a carreta se aproxima, eles ficam emparelhados na mesma marcha e daí é feito o transbordo, ou seja, a máquina continua a colher, mas faz esse transbordo justamente porque o seu reservatório está cheio. Aí nós temos um trator que está fazendo material para silos. Esse material, capim, esse é guardado, esse é capim mesmo. Está fazendo os fardos, não é para silo. Pode ser utilizado para silo ou pode ser deixado e para depois os animais se alimentarem desse material que foi colhido, seco. Outra operação é chamada de sucador de cana-de-açúcar. Aí já é na parte de preparo para cana-de-açúcar. Então, um sucador abre um suco para ser feito o plantio da cana. Ao mesmo tempo, esse sucador é adubador. Então, ele suca, abre um suco e coloca o adubo. E depois o trator vem tracionando uma plantadora, ó, e a plantadora vai deixando a parte vegetativa. Depois é feito o fechamento desses sulcos. E aí a gente já tem a parte da colheita. A colhedora de cana, ela colhe em duas linhas, pica, limpa e já faz o transbordo para uma carretinha. E dessa carretinha já leva para o caminhão, do caminhão que vai para a usina. Então nós temos aí outra foto mostrando a colheita, como é feita a colheita. Isso vocês vão estudar. Todo aluno vai receber o material, vai estudar. Nós vamos estudar como é o funcionamento interno de cada máquina dessa. Aí a colheita de algodão, é muito bonita a colheita de algodão. E essa máquina, ela colhe e já deixa praticamente o algodão de uma forma que à medida que vai passando a máquina vai enchendo, esse é um elemento plástico que já deixa esses cilindros. É bem interessante. Colheita de milho aí já é uma colhedora adaptada a um trator. E aí a gente tem o transporte de cana, né, feita por um trator. Esse também é 4x2, com tração assistida. Nesse caso aí é pesado, então ele pode estar utilizando a tração nas 4 rodas. O Brasil, gente, é um grande celeiro, né? Um celeiro, já ouviram falar, né? Um celeiro do mundo, onde se planta tudo que se planta dá, né? E o agronegócio, ou o agrobusiness, né, envolve uma cadeia de atividades da economia que inclui a própria produção agrícola, cultivo de culturas como cana-de-açúcar, soja, café, algodão, pecuária também, etc., porque tem outras também. A demanda por adubo e fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários agrícolas e industrialização de produtos do campo, como óleos, cigarros, café solúvel, entre outros, e o desenvolvimento de tecnologias para dinamizar todas essas atividades. Então o agronegócio envolve toda uma cadeia produtiva.
O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar, cana, carne de frango. É também o segundo maior exportador de carne bovina, o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. Exportamos também frutas para a Europa e os Estados Unidos. E Pernambuco, vocês sabem, Pernambuco, através do Vale do São Francisco, Petrolina. Então, nós temos um dos maiores exportadores de frutos do Brasil. Né? E aí nós temos o nosso grande país que tem digamos assim, quem salva o Brasil sempre é a agricultura. Né? Então, como nós é um país extenso, nós podemos dinamizar essa agricultura. E a mecanização faz parte desse contexto. Né? Através das safras que vem aumentando dia a dia, a utilização de máquinas potentes e bastante tecnologia embarcada. Aí nós temos um histórico da safra de grãos. Eu me formei nos anos 80. Se a gente olhar de 80 para cá, o Brasil, esse ano, quintuplicou, quer dizer, aumentou 5 vezes. Né? Então, o Brasil aumentou 5 vezes sua produção desde 1980. Então, aí a produção de grãos, isso foi em 2017, 238,6. A previsão para esse ano é de 260, mais de 260 toneladas por hectare. Né? Ou melhor, 260 milhões de toneladas. Né? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos eles produzem em torno de 350 por aí. Então a gente nós estamos nos aproximando dos Estados Unidos. Falta muita coisa, né? Mas só que eles não podem aumentar mais, porque eles já chegaram ao limite. E nós temos ainda muitas áreas, e se a gente não quiser ocupar as áreas, a gente pode melhorar em termos de produtividade. Vocês agora vão assistir um pequeno filme que conta um pouco os avanços tecnológicos da área de mecanização agrícola, com os tratores inteligentes, comandados por sensores externos e comandos, o homem comandando externamente os tratores. O futuro já chegou, e já chegou para todos aqueles que gostam de tecnologia, todos aqueles que estão dispostos a aprender uma profissão, e o engenheiro agrícola e ambiental está inserido nesse contexto. Eu espero que vocês aproveitem bem. Hoje a gente tem máquinas, colheitadeiras, pulverizadores, tratores, usando tecnologia muito mais avançada. E essas tecnologias, elas sempre têm um intuito, né? Ou ele é um intuito de a gente ajudar o produtor a ter mais produtividade, ou a reduzir os custos desse produtor. Estão crescendo, a tecnologia está vindo. Cada dia máquinas maiores para contribuir com a produção e o sucesso do agricultor. A tendência é que cada vez mais apareçam as máquinas transformers no campo, são máquinas cada vez maiores e mais tecnológicas. Isso por quê? Ou seja, ele tem que levar cada vez mais alimento à mesa da população. Isso faz com que a gente tenha que ter máquinas com maior capacidade produtiva, que produzam mais e que sejam mais rentáveis no dia a dia. Até pouco tempo atrás, quem poderia imaginar que um dia chegaríamos a este momento? Foi um caminho difícil e evolutivo, né? Através de trabalho e esforço de instituições, de empresas privadas, para desenvolver. As máquinas agrícolas no Brasil têm evoluído muito nos últimos anos e vai evoluir muito hoje para o agricultor brasileiro. Portanto, o que nós estamos vendo ainda não é nada sobre aquilo que nós vamos ver ainda de evolução no nosso parque de máquinas agrícolas no E
E essas super máquinas, além de grandes e tecnológicas, trazem inúmeros benefícios para o homem do campo. Bom, os benefícios que essas super máquinas trazem para os agricultores rurais são diversos, né? Até mesmo no uso mais correto dos insumos. Quando você consegue fazer com que essas máquinas se conversem, elas passam, elas podem transitar nas mesmas áreas, né? Passando pela mesma rua, ou seja, evitam compactação de solo, elas trazem leituras para tornando mais eficiente no trabalho que ele faz, que é a agricultura. Ela traz um benefício muito grande para o produtor em termos de redução de custos e também aumento de produtividade. Então, a gente tem notado que os ganhos em custos e produtividade têm sido muito grandes em tecnologia. E não é só questões de tamanho e também questões de inteligência, né? Esse é o sistema de proteção de adequar o voo dele dependendo do tamanho das plantas, evita obstáculos e faz tudo. A agricultura brasileira é jovem, é pujante, está adotando tecnologias e essas tecnologias estão gerando interesse. A gente consiga ter uma sucessão dessa agricultura e manter a agricultura renovada, sabendo que nos próximos anos a gente vai se desenvolver ainda mais, agora com a nova geração. Dá para prever o que vem pela frente? Então essa era que a gente vive é uma era que a gente está tentando aliar tecnologia à capacidade produtiva da cadeia agrícola brasileira. O que nós desejamos para todos vocês é que sejam bem-vindos à área de mecanização agrícola, né? Mecânica e mecanização agrícola, e vocês podem contar conosco, pois estaremos com vocês até esse dia, que é o dia da colação de grãos. Espero que todos se sintam bem, nos procurem quando houver necessidade, porque nós estamos aqui justamente para servir vocês. E obrigado, espero que tenham gostado. Até mais.